Bom dia, queridos. Graça e paz. 12 de junho de 2026. Hoje comemora-se o Dia dos Namorados, né? Você que tem a sua namorada eterna, sua esposa. Você que tem o seu namorado eterno, seu esposo, que o Senhor os abençoe. Você que está namorando, de fato, que o Senhor abençoe seu relacionamento cada vez mais. Amém? Mas hoje eu quero trazer um texto para nós de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 4 até o versículo 12, que diz assim o texto: Então, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Ao chegarem a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinha também João como assistente. E passando pela ilha até Pafos, encontraram um certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo. Houve o homem ali, né, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem de entendimento. Então este chamando a si Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Mas o mago, Elimas, porque assim se traduz o seu nome, lhe resistia, procurando apartar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele o olhar, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E agora eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. E imediatamente caiu sobre ele uma névoa e escuridão, e procurando quem o guiasse pela mão, saiu. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Sobre esta palavra agora nós vamos orar, porque o poder de Deus é grandioso na vida daqueles que crê em Jesus, na vida daqueles que fazem a vontade do Pai. Aqui nós temos o desafio de Paulo em Chipre. Eu não sei qual é o seu desafio, mas eu sei o meu. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que operou aqui através de Paulo é o que vai operar na tua vida e na minha vida. Amém? Senhor dos santos, vivo, poderoso, Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Quero te agradecer, ó Pai, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Te agradecer pela sua misericórdia, que é a causa de nós não somos consumidos. E ela renovou-se neste dia, nesta manhã. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a sua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Mas que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de engano, todo espírito de divisão, de vingança, de vício, de prostituição, de ódio, de mágoa, de rancor, de vingança, de inveja, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas para nos consolar, nos confortar, nos alicerçar e nos direcionar. Ó Deus, eu te peço também, ó Pai, para desamarrar alguma situação na vida dos teus servos, nas nossas vidas, que estejam sendo seguras, amarradas por alguma ação do maligno, que sejam desamarrados nesta manhã, em nome de Jesus. Se tem alguma causa financeira, ó Pai, na vida dos teus servos, na minha vida, na vida dos teus servos, que nesta manhã seja desamarrado para a glória que há no nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Eu também, nesse momento, eu coloco em tuas mãos a vida
da mãe da Mariluz, que tem uma enfermidade grave, tem um câncer. Que o Senhor esteja visitando, ó Pai, neste dia, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então esse texto fala do desafio de Paulo em Chipre. Então, muitas das vezes nós vivemos desafios inesperados. Nós criamos uma expectativa e de repente surge um grande desafio dentro daquela expectativa que nós tivemos. Paulo, ele saiu para fazer a missão de pregar o evangelho. Chegou em determinado lugar e enfrentou um inimigo ferrenho ali em Chipre. Um mago, um adivinho, um falso profeta, como o próprio texto nos fala. São desafios que afetam a vida moral, a vida pessoal, a vida emocional, às vezes até a financeira. O contexto aqui é que no início aqui do capítulo 13 de Atos, marca a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. E Chipre era a terra natal de Barnabé. E um ponto estratégico para a propagação do evangelho. E Paulo, como judeu, ali nós temos a presença de sinagogas em Salamina, que indica que havia uma comunidade judaica significativa e que era o primeiro alvo da pregação de Paulo, pregar aos judeus, porque ele era um cidadão judeu. E aqui nós temos a resistência desse mago, Bar-Jesus ou Elimas, o mago, o mágico, falso profeta, que representa todos os obstáculos que a palavra de Deus pode encontrar. Ele, além de ser mago, ele era um falso profeta e usava o seu poder e influência para desviar o procônsul Sérgio Paulo do evangelho, das boas novas do reino de Deus. Então, o fato de que o procônsul estava interessado em ouvir a palavra de Deus nos revela que há pessoas em posições de influência que estão abertas à verdade, mesmo em meio à oposição. O detalhe aqui é a autoridade de Paulo. Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, ele confrontou Elimas, mago, com ousadia. Por que ousadia? Porque a autoridade de Paulo não vinha de si mesmo. Desculpa. Mas da presença e do poder do Espírito Santo de Deus. E isso é fantástico, quando o poder de Deus se manifesta na vida do homem, assim como se manifestou na vida de Paulo, e o enche de poder e autoridade. E esse poder e autoridade, Paulo usou contra esse falso profeta. Então aqui nós temos a cegueira física de Elimas, que simboliza a cegueira espiritual que muitos enfrentam nos dias de hoje. Eu comentei aqui que nós estamos vivendo um momento de muita religiosidade sem Deus, sem a palavra, sem o Espírito Santo. Então aqui a intervenção de Deus através de Paulo, ele não apenas desmascara ou desmascarou o falso profeta, mas também demonstra o poder de Deus sobre o mal, sobre a força do mal. E isso levou o quê? A conversão do procônsul. A conversão aqui de Sérgio Paulo é um testemunho do poder transformador do evangelho. Ele vai além da posição social. Ele vai além do meio em que você está inserido. E o procônsul não apenas ouviu, mas creu na doutrina do Senhor, após ele testemunhar o que aconteceu com Elimas, o mago, o falso profeta. Então esse evento sublinha a ideia de que os desafios e as oposições à palavra de Deus
podem, na verdade, levar a uma maior glorificação do nome de Deus quando Ele se manifesta com poder na vida daquele que é mensageiro do Evangelho. Eu e você, por exemplo. E essa história nos traz aplicação prática, nos traz lições práticas. A primeira lição aqui é o enfrentar desafios na missão de pregar o Evangelho. Assim como Paulo e Barnabé enfrentaram a resistência de Elimas, todos nós, como crentes, enfrentamos desafios ao compartilhar nossa fé. Essa região aqui era a terra natal de Barnabé. Onde estavam seus parentes mais próximos, seus amigos de infância? E ele voltou ali para pregar o Evangelho. É o que eu faço. Hoje, através da internet, meus amigos de infância, amigos de 50 anos de amizade, eles nos acompanham através do vídeo pelo YouTube, Facebook, WhatsApp eu mando para eles. Mas é um desafio grande, porque alguns ouvem, outros não querem ouvir, outros não querem nem saber. Mas não é fácil. Com certeza os parentes de Barnabé também não quiseram ouvir. Mas isso é fato. Então que possamos nos lembrar de que o Espírito Santo nos capacita e nos dá a coragem para enfrentar qualquer oposição. A segunda lição aqui é a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Primeiro, para não desanimar. Então Paulo estava cheio do Espírito Santo. E foi isso que lhe deu a autoridade e a ousadia necessária para confrontar o mal. Então devemos buscar constantemente a plenitude do Espírito em nossas vidas para que possamos sermos instrumentos eficazes nas mãos de Deus. A terceira lição é a abertura do Evangelho, pregar o Evangelho a todos os níveis da sociedade. A história de Sérgio Paulo, o procônsul, nos ensina que pessoas em posições de influência também estão abertas ao Evangelho. Outro dia eu saí com a minha esposa e encontrei um homem aqui em Itajaí, que somos amigos, e ele falou assim: de vez em quando eu te escuto. Eu falo: que bênção, rapaz, que legal. Eu conheci esse homem na época que eu estava nativo, ele é um grande empresário aqui em Itajaí. E ele me conhece, então ele me escuta. É o Agnaldo Santos, um grande empresário, homem de família, casado, honrado. E precisamos ter e tomar essa posição, porque as pessoas, independente do nível social, eles estão abertos a ouvir o Evangelho. Então devemos orar e buscar oportunidade para compartilhar a verdade com todos, independentemente da posição social ou poder aquisitivo. E a última e quarta lição é saber do poder transformador do Evangelho. Paulo tinha experiência própria do poder transformador do Evangelho. Paulo era perseguidor da igreja. Depois ele passou a ser um perseguidor por causa da igreja. Então a conversão do procônsul nos lembra que o Evangelho tem o poder de transformar vidas. E devemos, por isso, ter fé de que Deus está trabalhando em nossos círculos sociais, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Então eu quero falar para você nessa manhã, concluir aqui dizendo que o desafio de Paulo em Chipre é um poderoso lembrete que mesmo diante de grandes oposições, Deus está no controle e o seu Evangelho prevalecerá. Então que possamos sair deste lugar com
a determinação de sermos valentes na nossa fé, cheios do Espírito Santo, prontos a enfrentar qualquer desafio que vem em nosso caminho, tendo a plena certeza que o Senhor é o nosso auxílio e a nossa força. Você pode usar as redes sociais para pregar o Evangelho, teus grupos, para pregar o Evangelho sem religiosidade, mas com o poder de Deus, com as virtudes do poder que é na palavra e, acima de tudo, com o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te dê uma sexta-feira, um início de final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.